Estamos começando então esse ano, você está começando muito bem esse ano, você é um forte candidato a estar em todos os cultos. Já pensou pegar todas as pregações do ano? Você que está aqui é um forte candidato, alguns já começaram atrasados. Você pode chegar lá, eu e você talvez cheguemos lá então. Se você não for passar o ano inteiro vindo, pelo menos o livro de Mateus, se não for o livro de Mateus inteiro, pelo menos esse trecho do livro de Mateus que nós estamos começando hoje. Então não é só o ano, né, da igreja que está começando, o primeiro domingo, mas é também uma nova série, ou seria um spin-off, né, uma série que sai de dentro da outra, onde vamos ver um trecho específico das Escrituras. Basicamente nós já passamos, né, Mateus 1 a 4, você deve ter acompanhado conosco, a gente foi andando no texto, vendo algumas coisas sobre Jesus Cristo, a sua apresentação, aquelas coisas que dizem respeito a Jesus Cristo, que Mateus quis falar sobre Jesus, e a gente falou um pouquinho sobre os evangelhos, né? Os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que desenvolvem acerca da vida de Cristo, o que aconteceu na vida de Cristo, como que foi a vida de Cristo, e seria quase que como, né, 4 pessoas falando sobre um mesmo assunto, cada um dando a sua visão, ou pelo menos o que viu daquilo tudo, ou aquilo que pesquisou sobre o que aconteceu na vida de Jesus, ou até o que acha mais importante relatar para os seus ouvintes. A gente sabe que nos evangelhos, né, cada evangelho tem a sua ênfase, cada um dos autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão dar uma ênfase diferente, e talvez o principal motivo pela sua ênfase diferente é o público, é para quem eles estão escrevendo. Seria quase como um noticiário ou um jornal, né, alguém que está relatando algo, e dependendo para quem está escrevendo, vai escrever de uma forma um pouco diferente. Então a gente tem essas nuances aí entre Mateus, Marcos, Lucas e João, e esse trecho aqui basicamente ele está tanto em Mateus quanto em Lucas. Em Lucas ele não está na mesma inteireza, ou seja, não tem todos os mesmos trechos. Lá em Lucas nós vamos ver um pouquinho do texto paralelo do Sermão do Monte. Eventualmente nós vamos dar uma olhada num no outro, vamos ver algumas diferenças, mas nós temos que ter isso em mente, né, que Mateus escreveu para um público, né, Mateus escreveu para os gentios romanos, Mateus escreveu para os judeus, na verdade, Marcos escreveu para os gentios romanos, né, os não cristãos, os não evangelizados ainda, e muitos deles de origem romana. O público de Lucas, né, foram os gentios mais letrados, né, os gentios que tinham mais conhecimento, e João, né, acaba escrevendo para as igrejas, para os cristãos, possivelmente a segunda geração de cristãos que a gente tinha ali já no final do primeiro século. Então Mateus ele vai escrever para judeus, então o que nós estamos lendo aqui é o que Mateus decidiu, que ele encontrou mais interessante para escrever para os judeus. A gente vai ver também, se você olhar o paralelo, lá em Lucas 6, 17 em diante, você vai ver que também existe um pouco de diferença nas palavras escolhidas para descrever o sermão, né? Então como é que pode, né, um mesmo sermão, algo que foi proferido e dito por Jesus, né, as pessoas anotarem de forma diferente ou escreverem de forma diferente, né? Uma questão é que Jesus falou em aramaico, era a língua que ele falava, a língua comum, né, do povo lá era o aramaico, e quando eles vão grafar, né, quando eles vão escrever isso, eles escrevem em grego. Então cada um inicialmente já fez a sua tradução, e como eu disse também selecionando partes e trechos desse discurso, que é talvez o discurso mais interessante, um dos discursos mais importantes da história do mundo. Já pensou nisso? O que nós vamos abrir aqui é um dos discursos mais importantes, talvez o discurso mais importante da história do mundo, né? Mais importante do que o estudo, a palavra de Martin Luther King, as palavras de Lutero, né? Qualquer um desses que proferiu grandes discursos, né, não chega aos pés do discurso de Jesus Cristo. Então esse sermão aqui acaba sendo registrado de forma muito interessante no livro de Mateus. Quando a gente vai entender, quando a gente vai analisar, tanto o livro de Mateus quanto o próprio Sermão do Monte, nós temos que ter em mente algumas coisas. Uma delas é que, claro, nós vamos olhar hoje um pedacinho, mas uma das coisas que nós temos que ter em mente é que esse trecho ele não pode ser tido como algo isolado, né? Algumas pessoas pegam esse trecho e dizem, esse é meu trecho favorito das Escrituras, então eu vou obedecer só essa parte das Escrituras.
né? Jesus Cristo certamente não tinha essa intenção em mente. Ele não queria posicionar um texto, um discurso, isolado de outras verdades, né? Então algumas pessoas vão olhar sobre todas as questões ali de amor, sobre ser consolado, sobre fome e sede de justiça, e vão montar muitas vezes uma teologia só em cima desse texto, só em cima das bem-aventuranças, só em cima do Sermão do Monte, e muitas vezes as igrejas até vão ser conduzidas sob somente essa ótica. Então a gente tem algumas igrejas, até a nível de Brasil, que têm feito isso, têm trazido más aplicações para o seu sistema, porque olham até outros textos das Escrituras, mas todos à luz do texto, do texto aqui, do Sermão do Monte. É sim um texto muito relevante, mas ele não é mais relevante do que outros, né? Quando a gente faz teologia, a gente não traz relevância de textos, a gente tenta, na verdade, equilibrar os textos para entender os textos de forma equilibrada, onde nenhum tem mais peso que o outro, e eles devem ser entendidos à luz de um todo. Isolar ensinos é sempre algo muito perigoso, e é algo que tem sido feito, é algo que está sendo proposto por muitas igrejas, especialmente isolar alguns ensinos de Jesus e dizer, então nós vamos viver somente sobre esses ensinos de Jesus. Os ensinos de Paulo tanto faz, ensinos do Velho Testamento tanto faz, ensinos do Apocalipse tanto faz, e acabam então criando uma estrutura, tanto de igreja quanto de teologia, que está fora das Escrituras, que apenas diz respeito a alguns poucos textos. É interessante perceber que o texto do Sermão do Monte, ele vai mencionar coisas sim do Antigo Testamento, ele vai trazer ideias do Antigo Testamento, Jesus vai pensar sobre coisas do Antigo Testamento e vai aplicar para a vida cotidiana diária ali dos discípulos, a vida cotidiana da igreja, das pessoas, dos cristãos, dali para frente. E muitas das coisas, inclusive, vão servir para o futuro, vão estar sendo pensadas em termos escatológicos. Muito do que Jesus aqui vai dizer funciona também em termos escatológicos. Então, esse texto ele é bastante central nesse aspecto, onde quando nós formos estudando, e a gente vai passar várias semanas nesse Sermão do Monte, porque ele é muito relevante, muito importante e tem muitos ensinos. Ele é o maior discurso de Jesus que foi escrito, que foi registrado. Ele vai dos capítulos 5 até 7, comecinho aqui do 5, até o final do capítulo 7, e a gente vai passando ali de poucos em poucos versículos para tentar entender bem isso. A gente não tem pressa de terminar, isso que é o mais interessante. A gente quer terminar, mas Deus sabe o tempo, né? E nós pretendemos, a nossa pretensão aí é ficar várias semanas nesse discurso de tão importante, de tão relevante que ele é. Então, né, essa próxima parte, né, ela vai dar conta de olhar detalhadamente para o discurso mais importante de toda a história. Isso é dito por vários líderes, vários religiosos, inclusive de outras religiões, até Mahatma Gandhi, esses caras assim, Tolstói, eles vão dizer que esse texto aqui é um dos textos mais belos, é o discurso mais belo de todos os tempos. Como a gente vai olhar com alguns detalhes, então a gente vai entrar um pouco devagar, entendendo bem o que está acontecendo aqui, qual que é o contexto. Então, quando a gente olha para o contexto de Mateus 5, a gente olha para o texto paralelo, lá em Lucas 6, se você abrir comigo em Lucas 6, versículo 17, vai ter um trechinho sobre o que está acontecendo, fatos esses que não temos em Mateus. Quando nós fazemos o que a gente chama de harmonização dos evangelhos, a gente tenta colocar todos os fatos que aconteceram na vida de Jesus Cristo em ordem e tentar entender qual que foi a ordem, porque os 4 evangelistas, eles estão narrando sobre vários eventos e alguns vão ser mais em ordem cronológica, outros vão ser mais por ordem de assunto, aqui mais os milagres, aqui mais os acontecimentos, aqui mais uma parte, mais a outra, as pessoas que se opunham a Jesus estão mais concentradas. Então, cada evangelista vai propor de uma forma, mas quando a gente faz essa harmonização dos evangelhos, a gente tem que passar vamos dizer assim, uma linha central para entender onde cada coisa acontece. Então, Lucas 6, 17, diz aqui, por exemplo, o seguinte, se você olhar lá, diz assim, e descendo ele do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos de Jesus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. E aí a continuação, né, vem as bem-aventuranças, que é já parte do discurso do monte. Então aqui está dando um contexto
eles estão em algum local, aparentemente eles tinham subido o monte na noite anterior, versículo 6:12 fala isso, que eles tinham se retirado para orar em um monte, e aí então esse evento acontece ao descer do monte, quando eles estavam descendo do monte. Então o que eles fazem, né? Lá em cima do monte, o próprio Jesus passa a noite orando e escolhe seus 12 apóstolos. Então, se nós harmonizarmos, né, dessa forma, que Lucas, esse trechinho de Lucas acontece logo antes, nós vamos entender dessa forma. Então, eles sobem ao monte, oram, Jesus, inclusive, ora retirado, e depois, então, ele escolhe aqui os 12 apóstolos de uma turma maior. E aí tinham não só os apóstolos ao redor dele, não somente os discípulos, mas também uma turma maior, um grupo maior de discípulos, seguidores mais próximos, mas também uma multidão também no seu entorno. E essa multidão, então, é quem vai ouvir, a multidão é quem está ouvindo aqui esse discurso que Jesus vai fazer. Tem alguns detalhes aqui que são colocados, que tentam nos colocar a par do que está acontecendo em alguns aspectos, e diz ali então, né, de alguns discípulos e grande multidão que se encontravam, no versículo 17, e fala de algumas localidades. Eu até coloquei aqui um mapa da região. Eu sempre gosto de, na primeira pregação da nossa, quando a gente entra numa série, eu gosto de pensar um pouco geograficamente, até para a gente se localizar bem onde e como aconteceram as coisas de Jesus, porque aqui fala, por exemplo, menciona algumas cidades, né, para a gente entender bem o que está acontecendo. Então, né, basicamente, quando a gente está falando de Israel, ou tempo de Jesus, né, a gente está falando dessa região aqui, né, que está frente ao mar Mediterrâneo, e Jesus aqui, né, está percorrendo aqui muitas dessas cidades. Para a gente se localizar um pouquinho, assim, vamos calcular aqui, essa distância aqui do Mar da Galileia até Jerusalém, aqui, dá cerca de 100 quilômetros. Tá? Então a gente está falando aí, algo aí em torno de 200 quilômetros por 70, 75 quilômetros, que é o que compõe a terra, né, de Israel daquela época. Pontos marcantes que a gente vai sempre ver no Novo Testamento, né, é o Mar da Galileia, Rio Jordão, que vai descendo para cá, e o Mar Morto. A gente sempre pode se localizar dessa forma. Quando a gente vai olhar o mapa do Novo Testamento, a gente pensa dessa forma, né? Mar da Galileia, Rio Jordão e Mar Morto aqui embaixo. Aqui próximo, então, fica Jerusalém, que é a cidade principal, onde muitos dos eventos vão estar acontecendo ali. Aqui, né, tem uma cadeia de montanhas, né, se chamam de Shafeila, é uma cadeia montanhosa ali da região, e essa cadeia montanhosa ela é bem relevante, porque possivelmente, né, em algum desses montes, em alguma dessas montanhas, é que foi proferido o Sermão do Monte. Obviamente, né, esses montes aqui servem para várias coisas, né, quando a gente vê, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, aquelas perseguições nas montanhas, tal, tudo isso está acontecendo aqui nessa região. Então, uma primeira proposta, existem aqui basicamente 4 propostas de onde ficava esse monte do Sermão do Monte. O primeiro deles é o Monte das Bem-aventuranças. Esse é um nome sugestivo, né? Porque se é o sermão aqui do monte, que é o sermão também conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, porque vai falar bem-aventurados, aquele que, bem-aventurado, bem-aventurado. Então, né, nós temos que ter um monte das bem-aventuranças. O que acontece, na verdade, é que esse monte das bem-aventuranças, esse nome foi dado mais recentemente, tá bom? Esse monte, ele recebeu o nome desse monte era Monte Eremos. Eu tenho umas fotos até aqui para a gente conhecer um pouco o lugar. Ele é conhecido, esse local, como o principal lugar turístico em termos do Monte das Bem-aventuranças. O que aconteceu foi que há um tempo atrás, um bom tempo atrás, aí uns 1000 anos atrás, houve um negócio chamado as Cruzadas. Não sei se você ouviu disso aí já na história, na aula de história, talvez você aprendeu um pouco sobre isso. E durante as Cruzadas, então, vieram, né, o pessoal de Itália, Roma, daquela região lá, veio para conquistar Israel, e onde eles iam conquistando, eles iam dizendo, aqui aconteceu tal coisa, aqui aconteceu tal coisa. Então eles chegaram nesse monte aqui, e alguém disse, aqui aconteceu, esse monte aqui foi o Monte das Bem-aventuranças, foi o monte onde Jesus falou para os seus discípulos. E aí, então, essa pessoa vai lá e constrói uma igreja lá, um prédio, para ter algumas missas lá, alguns cultos lá. E como tem nesse monte, por exemplo, ali, a Igreja das Bem-aventuranças em cima desse monte, mas não é nada verificável esses lugares. Aliás, grande maioria dos lugares que é proposto lá em Israel não é realmente. Então a gente chama de Terra Santa, muitas pessoas vão viajar para aquela região e tal.
aqui é muito perto de Cafarnaum, da cidade de Cafarnaum, onde aconteceram vários eventos. E quando as pessoas vão viajar para lá, em turismo religioso, então elas vão para o Monte das Bem-aventuranças, né, sendo orientados turisticamente que esse é o lugar das Bem-aventuranças, né, mas não tem nenhum registro, e a possibilidade, na verdade, é pequena que tenha sido exatamente aqui nesse monte, apesar dele ser aí um monte até meio bonito, meio interessante. Ele estaria, né, um pouquinho mais ao norte, aqui perto de Cafarnaum. A segunda opção, a segunda proposta que tem é o Monte Arbel, perto de Tiberíades, né? Tiberíades não está marcado aqui, mas seria mais ou menos nessa região, também à beira do Mar Morto. E então, estando à beira do Mar Morto, então tem alguns acidentes geográficos bem interessantes. Então seria aqui em cima a proposta aí que esses caras têm. Tinham de fato algumas comunidades religiosas que se encontravam por aqui naquela época, mas também não se tem certeza dessa possibilidade. Aqui tem a ruína de uma dessas comunidades religiosas dessa época. Outra proposta é um pouquinho mais afastado, que é o Monte Cairn Hatim. Esse Cairn Hatim seria, esse Hatim, é a ideia de chifre, ele é um pouco pontudinho aqui, assim, a gente tem uma foto aqui, não tem aqui, tem uma mais antiga que aparecia mais esses, como se fossem uns chifres, é um vulcão extinto, e os historiadores mais recentes creem poder ser esse lugar, e ele está, então, à beira do Mar da Galileia, né? O Mar da Galileia está aqui, e o Mar da Galileia, basicamente, né, que é o mar ali onde várias coisas vão acontecer, onde Jesus vai atravessar com os discípulos de barquinho, lembra? Tudo isso vai acontecer no Mar da Galileia, Cafarnaum, aquela região, e o Mar da Galileia, daqui parece pequeno, né, porque a borda já está aqui do outro lado, mas ele tem 10 quilômetros de extensão nesse sentido, né? É grande, mas também não é tão grande assim, né? Eu estava olhando, e vocês sabem que eu gosto de comparar com coisas aqui da região, né? Parece ali quando você está chegando em Osório para ir para Xangri-Lá, para ir para as praias ali, né? Que você passa ali, tinha antigamente uma placa do Madruga, lembra? Tinha uma placa, os mais antigos vão lembrar. Você estava chegando na praia, antes do pedágio, tem aquela lagoa à direita, aquela Lagoa dos Barros, né? Então é mais ou menos do tamanho da Lagoa dos Barros, tem ali esse Mar da Galileia, é parte aí bastante importante da região, né, porque vários eventos ali em torno de Jesus vão acontecer. E a última proposta é o Monte das Oliveiras, esse já é bem mais ao sul, e das 4 propostas, então essa seria fora do eixo das outras 3, né, e aí mais por conta do fechamento teológico, porque Jesus subiu para orar algumas vezes no Monte das Oliveiras, então algumas pessoas pensam que aqui Jesus subiu para orar no Monte das Oliveiras, então ao descer, ele então entregou aí esse sermão, essa pregação para as pessoas, né? Então, tem até aqui umas fotinhos, né, do Monte das Oliveiras, inclusive se você for lá para a região, você vai poder ver muitas oliveiras, e algumas têm aí cerca de 2.000 anos, mas, né, o Jardim de Getsemane mesmo, ninguém sabe muito bem exatamente onde é. Existe aqui essa igreja, que chama Igreja da Agonia, que eles construíram no lugar onde alguém foi lá e disse que foi aqui que Jesus chorou lágrimas de sangue. Então vamos... Sabe como é que era na época dessas cruzadas, né? Eles enviavam ali alguns reis, alguns governantes para guerrear e conquistar uma parte, e aí quando eles conquistavam aquela parte, ia lá o Papa e dizia, a parte que você conquistou, lá Jesus chorou lágrimas de sangue. Pode construir uma igreja lá, porque é lá mesmo. Né? E aí o cara, a minha terra, Jesus. Então essas coisas ficam lá espalhadas pela Terra Santa, né? Esses locais, e tem ali igrejas, algumas bastante antigas, que dizem respeito então a esse formato, né? Alguns mais tradicionais, essas religiões mais tradicionais, né, vão nesses lugares para ir lá e orar e tal, ou tentar de alguma forma conseguir o favor diante de Deus por conta das suas peregrinações e tudo, para esses lugares aí, como se esses lugares fossem, né, super sagrados, né? A gente não enxerga dessa forma. Algo também bem interessante que tem no Monte das Oliveiras é um belo de um cemitério. Então, numa das faces do Monte das Oliveiras tem um grande cemitério. Esse cemitério aí tem mais de 500 anos, então um cemitério bastante antigo, e ele surgiu da proposta dos judeus que quem tivesse mais perto do templo quando o Messias viesse, ia ressuscitar, ou ia ressuscitar na frente dos outros, né? Então, alguns pensam que vai ressuscitar primeiro, e outros pensam, não, só eu vou ressuscitar, e aí eu vou com o Messias entrar
no templo. E eles estão então esperando esse momento, né? Então o templo fica para cá, né? Seria então, mais ou menos de onde está sendo tirada a foto, seria onde é o templo, né? Ele fica de lado para esse monte aqui. Então esse monte ele basicamente está de frente para a lateral do templo, né? Da onde seria o templo então antigo, né? O templo de Salomão, onde seria então outro morro, né? Ali desce um morro, tem o Vale de Sidrom e daí então tem outro morro aqui. Então essa basicamente é a geografia e a gente não sabe, né, nada que a gente não possa especular e falar e pensar sobre o assunto, né, onde será que foi o local exato onde Jesus fez, né, essa reunião, aonde que ele sentou para falar para todas essas pessoas, mas o que nós sabemos de fato é que ele o fez. Então quando a gente fala aqui e olha para as cidades que são citadas aqui no versículo 17, né, fala das pessoas de toda a Judéia, né? A Judéia então seria essa região aqui, né? Então pessoas da Judéia estavam lá, mas também tinham pessoas, né, da cidade de Jerusalém aqui, mas também de Tiro e de Sidom. Sidom fica ainda mais em cima aqui assim. Então, né, a gente não sabe aonde que é, então pode ter pessoas que estavam para lá, para cá, então realmente isso não dá grande direção para nós, mas se fazem aí algumas propostas. Tem gente falando que é na sua terra e tudo mais. Então, a gente respeita, né, o que algumas religiões eventualmente pensam, mas possivelmente aí alguém está enganado, porque Jesus não proferiu 4 vezes, aparentemente, o Sermão do Monte. Então, essas bem-aventuranças, né, o sermão que a gente vai conhecer, da qual a gente vai falar, ele basicamente aí está dividido em 5 partes, né? Tem primeiro a parte, né, o período. Quando a gente fala em Sermão do Monte, tem esses 3 capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e a gente vai começar com bem-aventuranças, depois vem aquelas metáforas, né, de sal e luz, vocês são o sal da terra e luz do mundo, né, ele vai se dedicar a essa parte. Depois vem aquela parte das antíteses, né, que é, visto o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, eu porém vos digo. Ele fala isso várias vezes, ele traz essa ideia, quando ele está falando acerca das coisas do Antigo Testamento e dizendo sobre coisas da lei, dizendo, olha, na lei antiga funcionava assim, eu porém vos digo, e ele está tentando ali expressar o coração da lei, o que está por trás da lei, e explicando para as pessoas por que a lei existe. Muitas vezes a gente se pergunta, né, por que Deus fez aquelas leis do Antigo Testamento? Né, por que o povo tinha que cumprir aquelas leis do Antigo Testamento? Pois bem, Jesus vai explicar isso, então no capítulo 5, ali um pouco mais adiante, a partir do versículo 17, e essa parte, na verdade, é a maior parte de todas desse Sermão do Monte aqui. Depois, então, o capítulo 6 vai dar conta de falar sobre a questão das verdadeiras boas obras, né? Se você olhar lá, ele vai passar sobre a ideia de dar esmolas, ele vai passar sobre como orar, né? O texto conhecido, né, do Pai Nosso também vai estar nesse trecho aqui. Ele vai trazer ensinos acerca de jejum, acerca dos tesouros no céu, então várias coisas Jesus vai desenvolver no versículo 6, e no capítulo 7 vai falar sobre o juízo temerário, que é aquela parte do julguem, né? Não julguem uns aos outros, cuidado, não julgueis uns aos outros, para que vocês também não sejam julgados. Então tem coisas bastante relevantes e trechos que você conhece muito bem, e que na verdade quase que todo mundo conhece algumas coisas desse texto, né? Se a gente vai falar, inclusive, no mundo, né, falar sobre ser sal da terra e luz do mundo, alguém eventualmente já ouviu sobre isso, sobre não julgar, né, sobre a ideia de fazer um juramento errado, ou pelo menos a questão das bem-aventuranças, né? Então, quando a gente entra lá no versículo 1, se você quiser abrir comigo agora, então, lá em Mateus 5, versículo 1, diz assim, então, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximavam dele. Então, se esse é o mesmo evento do capítulo 6 de Lucas, né, isso aconteceu logo em seguida a escolha dos 12 discípulos, ou pelo menos um pequeno período depois. E aí, versículo 2, e então ele passou a ensiná-los. Então, parece um pouco que ele está ensinando aqui os discípulos, é possível que ele sim estivesse ensinando diretamente os discípulos, o que ele vai falar se aplica muito bem para os discípulos, mas ele também está ensinando indiretamente a essa multidão, essas outras pessoas que eventualmente também estavam ao redor de Jesus.
Então, se por um lado ele ensina diretamente para os discípulos, indiretamente à multidão, nós como cristãos, nós temos que entender esses ensinos como puro ouro para nós, né? Como ensinos vindos diretamente da parte de Jesus, para aqueles que querem seguir corretamente o próprio Jesus. Para aqueles que somente admiram Jesus, que não querem ser discípulos, que não querem ser seguidores de Jesus, pode ser um belo insight, né? Algumas boas sugestões de vida, algumas formas de tentar viver a vida de forma um pouco mais correta, e como eu disse, muitas religiões e sistemas até ditos cristãos vão tentar seguir somente essas boas sugestões aqui desse Sermão do Monte. E aí começa então a parte das bem-aventuranças, né? Nós vamos ir somente até o versículo 5 hoje. O versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, em primeiro lugar, né, o que é uma bem-aventurança? O que significa exatamente ser alguém bem-aventurado? Eu, quando era criança e eu ouvia esse texto, eu pensava em alguém que passa por uma boa aventura, né? Eu pensava uma aventura legal, assim, no mato, é uma coisa divertida, né? Depois eu descobri que não é tão divertido, mas é melhor do que uma aventura no mato. Por quê? É uma ideia de felicidade plena, né? Felicidade completa, muito melhor do que uma aventura que muitas vezes você se machuca, cai e às vezes até morre numa aventura dessas. Nunca aconteceu comigo, mas quase já várias vezes. Então não é esse tipo de aventura, mas é sim estar bem aventurado, ventura, né? Passar por algo bom, né? As palavras dão conta de uma ideia de felicidade plena, completa, eterna, uma felicidade que é duradoura, né? Outras religiões, outros sistemas religiosos pensariam um nirvana, né? Que seria o ápice, né? O estado máximo, o máximo que o ser humano poderia atingir em alguns pontos. E nessas bem-aventuranças, então, ele vai dando conta de quais esses pontos, então, que o ser humano pode atingir e vai atingir se ele fizer essas coisas, ou se ele for dessa forma, né? Então, são coisas que nós deveríamos, como discípulos, tentar ao máximo. Ou nós, como cristãos no mundo de hoje, estar tentando ao máximo, nos esforçando para fazer essas coisas, nos esforçando para sermos essas coisas. Então, o caminho mundano, né, as pessoas normalmente elas buscam o quê? A própria felicidade. Esse é o dia a dia humano, né? Sempre foi pessoas buscando a própria felicidade, própria completude e realização própria, né? Todos os sistemas humanos apontam para isso, né? Onde você vai encontrar a felicidade própria. Hoje existem psicólogos, coaches, né, técnicas de como tentar atingir, né, o ápice da sua mente e você ser o melhor de você mesmo. E Jesus Cristo ele vai por um caminho contrário, ou ele vai pelo menos para um outro caminho, onde nós vamos sim encontrar a felicidade plena, onde nós vamos sim ser bem-aventurados, encontrar essa completude eterna, porém não da nossa maneira, não da forma como a gente realiza e pensa as coisas do mundo e vê as coisas por aí e pensa, então é esse caminho que eu vou. Tem pessoas falando frases bonitas, frases de efeito, que parecem fazer sentido com tudo que eu penso, com tudo que eu já vi, com tudo que eu já vivi, ligado a ideias normalmente humanistas ou humanizadas, e não ligados às ideias de Deus. Então essa ideia, né, de buscar essa alegria na alma, né, é o que Jesus vai tentar passar para nós aqui no seu máximo. E o conselho de Cristo, então, vai apontando para esse lado da forma como nós devemos viver. Será que, então, por isso você deveria tentar pegar todas essas pregações dessa série? Será que é algo útil para você? Será que é bom nós estudarmos profundamente, no mínimo, as bem-aventuranças, né? Como que nós vamos atingir por completo, então, essa felicidade plena oferecida por Jesus Cristo aqui? E Jesus Cristo, então, ao longo desses ensinos das bem-aventuranças, ele vai dando alguns princípios que depois no seu ensino, em outros lugares dos evangelhos, ele vai trazer exemplos com parábolas, ele vai contar histórias de pessoas que, como seria então uma pessoa que vivesse por esses princípios. Por exemplo, se a gente pegar a bem-aventurança do versículo 7, né, que fala aqui dos misericordiosos, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E aí, então, em algum momento, Jesus Cristo vai falar sobre a parábola do credor incompassivo. Lembra aquele que não dá misericórdia e não recebe misericórdia. E aí, então, o seu rei, né, a pessoa que perdoa ele da sua dívida, vai dizer, olha, esse cara não entendeu a misericórdia, então não posso ser misericordioso. Porém, se ele tivesse entendido a misericórdia que foi atribuída a ele, ele seria alguém misericordioso e receberia a própria misericórdia de Deus.
Então essas histórias que Jesus vai contando ao longo da sua vida, da sua jornada, do seu ministério, são para exemplificar essas bem-aventuranças, essas coisas que Jesus vai narrando aqui. Então essa primeira bem-aventurança que ele fala, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. De alguma forma, Jesus Cristo está tentando passar para nós alguma alegria para nossa alma, nos ensinar a ter alegria na nossa alma desde já. Porque Ele quer que nós cheguemos a algo. Aonde Ele quer que nós cheguemos, certamente, onde Ele fala lá no final das bem-aventuranças, sobre a ideia de atingir, de receber um galardão, de receber uma recompensa nos céus. No versículo 12 fala sobre isso, onde ele está fechando as bem-aventuranças, ele vai falar, alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa, ou grande é o seu galardão nos céus. Então, quando ele está apontando as bem-aventuranças, ele está falando basicamente assim, desde já, você deve ser feliz, você pode ser feliz, porque um dia a sua felicidade vai ser plena nesse aspecto. Então, ele vai abordar vários aspectos, onde ele vai falar, você pode ser feliz, se você seguir, se você agir dessa forma, e mesmo que as coisas não estejam indo bem para você, você pode continuar sendo feliz, porque a sua felicidade vai ser plena nesse próprio aspecto. Então ele começa falando aqui dos pobres de espírito. Então tem pessoas que ele fala, numa pobreza de espírito. Eu gosto mais de outras traduções que falam em humildes de espírito. Até essa tradução aqui, ela é a NAA, que conta de botar pobres em espírito. A revista atualizada falava humildes de espírito, acho que a NVI fala pobres de espírito, né? E a ideia não é ser pobre de espírito, certamente o contexto aqui não traz essa ideia, pobres de espírito, mas sim pobres em espírito, que o seu espírito não seja orgulhoso, mas sim que o seu espírito seja humilde, que você seja humilde em espírito, que você não busque ser o todo grandioso em espírito. Certamente existe uma grande contraposição, Jesus está fazendo uma oposição ao que ele vai falar no versículo 5, ele vai falar sobre os fariseus e os escribas, e ele vai dar conta de quem são as pessoas então que nós não devemos seguir e como nós não devemos ser. Versículo 20 diz assim, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E essa declaração aqui é uma declaração muito importante, porque os escribas e fariseus eram as pessoas mais santas que aquelas pessoas conheciam. Se você fosse pensar, perguntasse para qualquer um que estava lá, perguntasse quem que é a pessoa mais santa, mais correta, mais justa que você conhece, eles iam dizer, os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus eram as pessoas, eram grandes religiosos, aquelas pessoas que faziam os serviços ligados à ideia da lei, muitos deles eram copistas das escrituras, eles realmente estudavam e se debruçavam sobre as escrituras para ensinar para o povo sobre as escrituras. Se você fosse uma sinagoga, quem estaria ensinando eram os escribas e fariseus, eram esses caras que ensinavam dentro da religião judaica. E eles eram tidos como os sujeitos mais santos de todos. E aí Jesus vai falando, e quando ele chega no versículo 20, ele diz assim, eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Muitas pessoas ali devem ter ficado decepcionadas nesse momento, pensando, eu nunca vou conseguir ser tão justo quanto os escribas e fariseus, porque essas são as pessoas mais santas que eu conheço na minha vida. Essas são as pessoas mais corretas. Mas Jesus, ao longo do seu ministério, ele também faz isso. Ele vai expondo qual é o coração dos escribas e dos fariseus. O que os escribas e fariseus estavam fazendo em termos do que hoje nós chamamos de farisaísmo, que é parecer algo e não ser esse algo. Uma pessoa não sincera, uma pessoa que é como se fosse maquiada, ela transparece algo que ela não é. Até a palavra sincera, vem dessa ideia, sem cera, como se você tivesse então um móvel de madeira com algumas imperfeições e você corrige com cera, então você tapa as imperfeições, e é mais ou menos essa ideia do que os fariseus faziam. Eles encobriam as suas imperfeições, não demonstravam para ninguém, não deixavam que ninguém soubesse, e eles ensinavam duras leis, da qual o povo não conseguia realizar, só que eles próprios também não faziam.
Então o sistema farisaico, ele basicamente funcionava assim. E quando Jesus vai opor sempre aos fariseus, ele vai falar sobre essa questão de humildade e de orgulho. Que os fariseus, de fato, não eram pessoas humildes, eram pessoas que tinham seu espírito orgulhoso. Então, se contrapondo a isso, Jesus vai dar esse oposto de autossuficiência no versículo 3, tentando mencionar e explicar quem são esses pobres de espírito. Então, um pobre de espírito é alguém que é consciente da sua incapacidade, é alguém que sabe que não vai poder atingir sozinho, ele é, nas suas tentativas, ele é falho, ele sabe que ele é alguém perdido. Quando João Batista vai pregar, quando eles vão pregar, as pessoas que chegam até eles com uma postura orgulhosa, são rejeitadas, são resistidas. Mas as pessoas que dizem, olha, eu não tenho o que fazer, eu preciso de ajuda, eu preciso de misericórdia, eu sou de fato um pecador. Essas pessoas sim são as humildes de espírito, são pessoas que chegam diante de Deus com mãos vazias, que não tentam contrapor, dizer, olha tanto que eu fiz, olha tudo que eu faço por Deus, eu sou bom, eu sou suficiente em tudo que eu faço. Então isso não é humildade de espírito. Jesus está se opondo a isso e dizendo, olha, bem-aventurados, felizes são e felizes serão os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus já traz essa ideia, esse conceito de reino dos céus, algo que está à disposição desses que são os humildes de espírito. Ou seja, ninguém que é orgulhoso de espírito pertence ao reino de Deus. Esse reino de Deus é o domínio de Deus hoje sobre o seu povo, né? Então o reino de Deus, ele de certa forma já foi inaugurado, ele faz parte do reino de Deus, todas as pessoas que têm, né, o coração nessa forma, que têm o seu coração humilde, que entregam a sua vida para Cristo, para que o próprio Deus possa conduzir as suas vidas. São as pessoas que a gente chamaria, né, de convertidas, pessoas que têm uma nova vida em Cristo, e as pessoas fazem parte do reino dos céus já hoje, e um dia farão parte do reino de Deus por toda a eternidade. Então Jesus está falando não só sobre o tempo presente, mas também sobre a era da igreja, que é a era atual, que o próprio Jesus Cristo inaugura, mas também do período futuro, o período do reino dos céus, onde um dia com Cristo estaremos por toda a eternidade. Por fim, nos céus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Toda aquela pessoa que entrega a Deus o seu espírito, não orgulhosa de si mesmo, não pensando o quanto eu sou bom diante de Deus, mas sim pensando, olha, eu fiz tudo errado diante de Deus, e eu preciso de misericórdia. Eu preciso de misericórdia. Esse é aquele que encontra, de fato, o favor diante de Deus. Não é aquele que crê em si mesmo, não é aquele que busca as respostas em si mesmo ou na humanidade, mas que busca, de fato, no Senhor Jesus as respostas para a sua vida. Esse, aparentemente, é o verdadeiramente feliz. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Será que você é alguém humilde de espírito? Você poderia dizer isso? Eu sou alguém que sou humilde de espírito. Eu sou alguém que tem desenvolvido, que tem buscado isso. Ou será que você tem considerado que as coisas boas que você faz pagam as coisas ruins que você faz? E de alguma forma você tenta equilibrar então a sua vida interna, o seu eu interior equilibrado, porque você faz algum serviço voluntário, porque você contribui em alguma igreja, você dá dinheiro para o pastor, sei lá o que você pode fazer, né? E aí você quer contrabalancear, talvez você fez muitas coisas erradas e agora você quer equilibrar de alguma outra forma fazendo boas obras. Então essa não é a forma, aparentemente, de chegar até o reino dos céus. Essa não é a forma que Jesus está apresentando e que vai apresentar por toda a Escritura, a forma de chegar até Deus. A forma de chegar até Deus é olhando para o seu próprio coração e vendo quão falho nós somos. E quando nós vemos quão falhos realmente nós somos, nós damos conta de seguir adiante para as próximas bem-aventuranças e conseguir descobrir, né, quais são outras coisas que nós devemos estar olhando na nossa vida para a transformação. E aí vem o versículo 4 que diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus filhos vão gostar dessa, porque meus filhos choram bastante.
principalmente os mais novos. Nasceram chorando. Lembro, os primeiros minutos já eu só pensava, como grita essa criança? Meu Deus, como grita essa criança? Obviamente não é esse choro, né, não é só o choro infantil, apesar de poder conter aqui também a ideia do choro infantil, mas é um choro justo, né, um choro por conta do pecado, ou motivado pelo nosso pecado, pelo meu próprio pecado, ou pelo pecado dos outros, pessoas que pecam contra mim, ou até pelos efeitos da condição pecaminosa. Nós vivemos num mundo onde existe pecado. Por conta do pecado que existe no mundo, em mim e nos outros, coisas ruins acontecem. Nós temos problemas. A humanidade tem problemas por conta da existência do pecado. Isso começa lá em Adão e Eva e vem acontecendo ao longo da história. Adão e Eva é uma explicação, mostra diretamente como que isso aconteceu lá no começo e como que o mal entra para o mundo então, a maldade entra no mundo e ela vai somente se desenvolvendo ao longo da história. E essa maldade, ela ainda habita no coração das pessoas, no meu e no seu coração. E é por isso que nós sofremos, é por isso que nós temos problemas de todo tipo, inclusive as próprias doenças. Se você chora ou chorou por doenças, também isso está ligado à condição pecaminosa do ser humano. Porque as doenças, as dificuldades para o ser humano só vão entrar no mundo após a entrada do pecado. Não existiam essas coisas antes da entrada do pecado. Então o choro, a tristeza, esse fator que é tão comum aos seres humanos, ele entra no mundo somente por conta do pecado e ele existe somente por conta do pecado. É interessante que todas as filosofias humanas, elas tentam de alguma forma acabar com a tristeza. Você já pensou nisso? Se você olhar para os sistemas filosóficos, desde a Grécia Antiga, até os psicólogos mais atuais, Viktor Frankl, aí os caras das últimas aí, os últimos proponentes das psicologias, todos eles vão tentar de alguma forma acabar com a tristeza humana e tentar diminuir de alguma forma a experiência do sofrimento, a experiência da tristeza humana. Agora essas condições, o ser humano somente está sob essas condições por conta do pecado. Então qualquer sistema que ignora a existência de pecado, ele não vai ser suficiente, ele não vai conseguir lidar com a questão da tristeza humana. Nós temos aqui nesse texto uma ideia de consolo, de algo que virá por completo para nós e até nós. Inclusive no livro de Apocalipse, fala que toda lágrima por fim será enxugada. Ou seja, lá no fim das contas, não vai mais existir tristeza. Quando um dia nós estivermos no céu com Cristo, lá não existirá mais tristeza. Por quê? Porque lá não existirá mais pecado. E Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós temos um conceito de consolo aqui, presente nessa terra, nesse mundo. Nós temos vários textos que falam sobre consolo, formas de nos sentirmos, nos entendermos consolados, mesmo em meio à ansiedade, mesmo a grandes tristezas. Mas nós temos ainda uma certeza, que no céu nós teremos então, por definitivo, já não mais tristeza e dor. Minha pergunta para você, você é alguém que chora, e eu não estou falando choro que nem meus filhos, que meu filho Matias bate a cabeça todo dia, né? Se você um dia já viu isso, e você deve ter visto porque ele bate a cabeça todos os dias em algum lugar e sai chorando, isso simplesmente acontece. Não é esse tipo de choro, mas qual que foi a última vez que talvez você chorou, que você passou por grande tristeza, grande aflição? Qual foi o momento? Se você conseguir lembrar, provavelmente, possivelmente, né, foi por conta da condição pecaminosa. Talvez o seu pecado, talvez o pecado de outros, pessoas que pecaram contra você, talvez alguma forte doença, algo muito terrível que aconteceu com você, com algum familiar, coisas que aconteceram, ou talvez até a morte de alguém. E a gente sabe que a morte entra no mundo somente também por conta do pecado. Eu sou uma pessoa que chora muito pouco. Esse exercício é muito difícil para mim, porque eu não tenho esse costume, ou habilidade, não sei, alguns vão dizer que é habilidade, de chorar. E a última vez que eu chorei, se não estou enganado, devia ter perguntado para minha esposa se ela lembra de algum momento, mas eu não lembro, porque foi mais ou menos assim, ó. Eu tive um problema de saúde muito grave, né, os irmãos aqui sabem,
E eu desmaiei, passei um tempo desmaiado, e aí eu fui para o hospital, e aí no hospital, o Tiago da Mata apareceu lá, e ele falou que eu conversei com ele, e que eu chorei muito, deitado na maca lá, sendo levado para o quarto. E aí na hora que ele me falou isso, eu não lembrava, assim, ele me falou semanas depois, né? E aí depois eu fiquei lembrando, assim, daquele momento, e foi quando eles estavam me colocando no elevador, e eu lembro que eu estava chorando então, por conta, eu estava tentando ser forte até aquele momento, assim, porque eu vinha e voltava, assim, em termos de consciência. E aí, então, naquele momento, né, foi onde eu saí, né, do meio dos meus parentes, que tinham me levado lá e tal, esposa, meus filhos, e então agora eu estava sozinho ali, né, quando me levaram sozinho, então, para dentro. E aí, naquele momento, então, eu lembro que eu chorei, e eu chorei por conta, né, da incerteza, a incerteza do que seria a partir daquele momento. Então, eu sabia que era algo gravíssimo, que eu estava passando, e de fato era, né, e ali, então, eu chorei por conta da condição do pecado, a condição sobre a qual o pecado me colocou. Tanto, eventualmente, o meu pecado, quanto o pecado de outros, quanto o próprio pecado da humanidade. Nós estamos sob uma condição humana caída. E a influência desse pecado sobre nós vai nos trazer tristezas. Nós choraremos. Talvez o seu choro foi por alguém que se foi, por alguém que cometeu injustiça contra você, por alguém que roubou dinheiro de você, por alguém que fez maldades contra você. Talvez por arrependimento seu, de algo que você fez contra alguém, você chorou de arrependimento, talvez chorou pelas consequências físicas do seu próprio pecado, ou consequências até espirituais do seu próprio pecado. Mas o consolo é esse. O consolo é que são bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. E todos nós que choramos, nós um dia seremos consolados. Versículo 5, por fim, então, ele entra na terceira e última bem-aventurança que nós veremos hoje, né? Que é a bem-aventurança aqui, né, dos mansos. Diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão, às vezes, é visto como uma fraqueza, um sinal de fraqueza do ser humano, né? Alguém que é manso, né? Alguém que deixa as coisas acontecerem, que se deixa, às vezes, passar por cima. Mas não é bem essa a ideia aqui, né? O manso aqui, a ideia de alguém manso, é alguém que não reage de forma descontrolada. É uma ideia, um conceito de autocontrole dado pelo Espírito Santo, dado pelo próprio Deus, para que nós possamos passar pelos eventos dessa vida sem, né, passar por grandes problemas, sem passar por grandes aflições, sem passar por reações pecaminosas. Então, os mansos são aqueles que circunstâncias acontecem sobre sua vida, injustiças acontecem, coisas ruins acontecem, eventualmente até eles choram, como foi aqui no versículo 4, mas eles não reagem de forma pecaminosa. Eles não deixam que aqueles pecados que cometeram contra eles se tornem agora pecados contra outras pessoas. Alguém gritou contra você, alguém xingou você, alguém falou mal de você, e agora você então quer, de alguma forma, a vingança. Inclusive, vingança vai ser um termo que vai aparecer de novo nesse Sermão do Monte. Nós vamos ver mais que sobre a questão de vingança. Mas por enquanto, Jesus está falando sobre alguém que tem autocontrole, que sabe controlar a si mesmo e se deixar controlar pelo próprio Deus. Confiar a Deus a tal ponto de saber que Deus está no controle de tudo na sua vida. Confiar que Deus está no controle de forma tão pertinente, uma forma que realmente faz diferença na vida da pessoa, que você confia, inclusive, que os resultados dados por Deus frente aos acontecimentos cabem ao próprio Deus. É alguém sobre a qual injustiças são feitas, coisas ruins realmente são feitas, mas ele confia em Deus, não reage de forma pecaminosa, ainda que você pense, não, mas a única forma de reagir a isso é de forma pecaminosa, é reagindo de forma má, é sendo de fato alguém que, né, grita com alguém que responde de forma
realmente dura, ou com palavrões, ou com palavras, né, a destruir, a diminuir pessoas, ou fazer fofoca em torno das pessoas, ou várias coisas que podem acontecer. E traz uma ideia aqui, né, claro, de um controle emocional, mas dado pelo próprio Deus. Ele diz que essas pessoas, então, elas herdarão a terra. Que essas pessoas, então, é quem vão se sobrepor sobre outras em cima da terra. São as pessoas que vão perdurar na sua vida e vão ter, inclusive, mais tempo sobre a terra, porque não vão muitas vezes reagir em ira, não vão entrar em grandes confusões, não vão ter grandes problemas, porque tem esse controle emocional. Aliás, essa ideia, né, de controle emocional é algo que também está muito em voga hoje nos conceitos da psicologia, nesses conceitos que as pessoas estão tentando trazer para o ser humano. Olha, você tem que ter uma força, uma inteligência emocional, a tal ponto que a sua inteligência domine sobre os seus sentimentos. E de fato existe um aspecto, um dos aspectos é a inteligência que vai controlar os seus sentimentos, mas não é somente inteligência. É inteligência em algo, é a confiança em alguém. Porque vai vir um momento onde as coisas eventualmente vão ser tão desesperadoras, que se você não tiver uma reação muito brutal, ou muito grotesca em frente a algo que está acontecendo, você vai pensar, não, as coisas vão perder o controle. Mas aí que entra a questão de confiar de fato em Deus, e confiar nos resultados que Deus vai dar frente a esses acontecimentos. Então, quando algo acontece contra nós, nós não temos nenhum direito, não nos é dado um cheque em branco, para que aí a gente possa então cometer pecados, para que a gente possa lidar mal com as pessoas, ou frente às coisas que estão acontecendo. Muito disso a gente conhece em termos de casamento, quando, né, nós atendemos casais, muitas vezes, né, as brigas, os conflitos, eles acontecem em torno disso. Alguém fala algo, aquela pessoa não achou justo, agora fala contra o outro, e agora então, né, nós temos um conflito, e cada um falando mais mal do outro, tentando vencer o argumento, vencer essa briga de alguma forma, o que vai somente escalando ali o problema. Mas Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Minha pergunta é, você é alguém manso, segundo a descrição aqui? Será que você é alguém que tem esse controle emocional dado por Deus e controlado pelo próprio Deus e pautado pelo próprio Deus? Deus é quem nos dá os limites de até onde deve ir a nossa reação. Ou será que você está pronto a se irritar, a se desesperar frente às coisas? Porque não é somente reações iradas visíveis, às vezes são reações internas de desespero, de angústia, de aflição completa. Essas coisas somente vão vir, vão acontecer, se nós não confiarmos completamente em Deus. Então, todas essas bem-aventuranças, tanto as que nós vimos, quanto as bem-aventuranças que nós vamos ver semana que vem, todas elas estão ligadas a uma fé muito grande em Deus, e a uma entrega nossa diante do próprio Deus. As ideias de ser bem-aventurado por ser pobre em espírito, porque esses herdarão o reino dos céus. As ideias em torno dos que choram, porque eles serão consolados, e dos mansos, porque eles herdarão a terra. Tudo isso diz respeito a quanto nós cremos em Deus. Então, dentro disso, nós temos que entender que a nossa fé no Senhor Jesus é a centralidade disso tudo. E essas respostas, nossa forma de responder, de reagir a essas inquisições de Jesus Cristo, dizem respeito aonde nosso coração está posicionado. Se o nosso coração está firmado em Cristo, então nós vamos responder positivamente frente a essas circunstâncias, frente a essas coisas que o mundo nos oferece e que nos tiram essa paz de espírito que a gente pode ter de alguma forma aqui no Senhor. É por isso que eu quero orar essa noite, quero entregar isso diante de Deus, que de fato nós possamos estar conduzindo as nossas vidas de acordo com a vontade do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelos ensinos dados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos nos deleitar e aproveitar, Senhor, a cada detalhe, Senhor, do Teu ensino, cada detalhe, Senhor, aprofundando aqui, Senhor, os Teus ensinamentos e olhando, Senhor, à luz das Escrituras, o que de fato o Senhor quis dizer em termos das bem-aventuranças, tanto essas que passamos, quanto as que vamos passar mais adiante, que o Senhor possa estar nos ensinando através delas, que a gente possa estar crescendo de fato, Senhor, em torno das bem-aventuranças e aprendendo, Senhor, de Ti, como que nós devemos conduzir as nossas vidas nesse novo ano, nas nossas vidas, Senhor, aqui
seja em termos de trabalho, seja em termos de escola, seja em termos de família, tudo que fazemos, que possamos estar sendo conduzidos pelo Senhor. E que de fato, Senhor, a gente possa estar buscando essa mansidão no Senhor. É por isso que oramos, em nome de Jesus. Amém.